Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, acabamos de ouvir neste momento, um lindo louvor do nosso irmão Gerson Rufino, cantando Pedido de Socorro. Veja bem, meus amados e queridos irmãos, a letra deste louvor e você verá que o assunto que vamos pautear nesta noite, que vamos trazer através da palavra do Senhor, ele tem muito a ver com este louvor. Eu quero fazer uma leitura nesta noite na palavra de Deus, porque nós sempre trabalhamos em cima do ensino da palavra do Senhor, mas pautado na palavra, nada fora da palavra de Deus. Gostaria de realizar uma leitura na palavra do Senhor e também que você, meu irmão e minha irmã, você que está em seu lar, aonde você estiver uma Bíblia em forma de livro, pegue aí sua Bíblia, meu irmão, pegue aí sua Bíblia, cristão. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, mas se não tiver uma Bíblia em forma de livro, pega aí, abra o seu celular, abra o seu computador, e abra a Bíblia em forma digital. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, de número 23, um salmo bastante conhecido dos cristãos. Salmo de número 23, vamos ler apenas o verso de número 4. Salmo de número 23 e verso de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos realizar ainda mais uma leitura, uma confirmação desta palavra. Livro de Naum. Muitas pessoas, que não são leitores da Bíblia, nem mesmo sabem que existe o livro de Naum. Aqui nos pequenos profetas, nos profetas menores. Livro de Naum, no capítulo de número 1 e no verso de número 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Irmãos, ouvintes da palavra de Deus, ouvintes desta programação, ouvintes, nesta noite eu quero trazer algo importante da parte de Deus para os nossos corações e a nossa vida espiritual. Eu quero falar sobre amparo de Deus. Quando nós observamos esta palavra amparo, nós vimos que tem algo a ver com as duas leituras que eu realizei na palavra de Deus. A palavra de Deus fala de proteção, que Deus nos protege. E o amparo nada mais, nada menos que um ato ou um efeito de amparar. E o que é isso, irmãos? É escorar-se, sustentar, dar apoio, ajuda, socorro, prestar auxílio, ânimo, proteção. A pessoa que protege, que serve de apoio. Veja bem, quando nós olhamos o significado desta palavra amparo, nós vimos que na leitura em que realizamos aqui nesta noite, na palavra de Deus, ela nos mostra e nos fala que o Senhor é o nosso refúgio. Quando nós olhamos a palavra refúgio, é algo onde nós nos escondemos. Isto é, algo onde nós nos refugiamos de algo ruim que vem nos acontecer, ou refugiamos para fugir de alguma coisa. Você começou a entender por que este amparo de Deus na nossa vida é importante. Aí você para pensar na outra palavra que também está no livro de Naum. Fala que em tempos de angústia o Senhor nos protege. Ele protege os que nele confiam. E nós cristológicos que somos, temos que colocar a nossa fé em ação em todos os momentos. Porque sem fé nós não vamos agradar a Deus. Temos que confiar em Deus nos piores e nos melhores momentos.
Muitas vezes nós nos deparamos em situações em que não sabemos como vamos descer, como vamos subir, como vamos agir em todos os sentidos de vida. Mas aí nós olhamos para Deus, lembramos de Deus, porque Ele não deixa desamparado um filho seu. Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, existem inúmeros versículos que falam que Deus jamais desampara um filho seu. E quando fala na palavra desamparo, fala ao contrário, o antônimo, que é amparo, é o que nós queremos aqui trazer nesta noite. E o amparo para a minha vida, para a sua vida, para a vida do cristão, daquele que confia em Deus, crê em Deus, confiou a sua vida nas mãos de Deus, é amparo. Deus jamais nos deixa sozinho. Deus jamais nos deixa cair. Deus está ao nosso lado. Deus está nos amparando nos momentos mais difíceis. Você pode mesmo nesta noite começar a se lembrar que quantas e quantas vezes Deus te amparou nos momentos mais difíceis. E aí nós olhando a palavra de Deus no livro também de Salmos, nós vimos que ele diz assim: eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Salmo de número 3 e verso de número 5. Eu me deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Se o Senhor não dá vida para nós, quem daria? Porque o Senhor nos sustentando em qualquer momento, nós vamos caminhar. Nós vamos descer, subir, andar, levantar, fazer todos os movimentos sem termos preocupações, sem mesmo ter medo de cair. Cair, quando eu falo, em várias situações. E aí você para se pensando nesta noite, mas como terei o amparo de Deus na minha vida? Você se recorda quando você fez um compromisso com Deus de estar com Ele? E Ele não te deixou e não te deixará e estará com você todos os dias. Deus é fiel. Nós somos infiéis, mas Deus é fiel a nós. A sua fidelidade dura para sempre, diz a palavra. Ele está ao nosso lado em todos os momentos. Basta que eu e você o clamamos, chamamos a Ele, e Ele vem em nosso socorro. O irmão cantou aqui nesta noite, em várias situações, na letra do hino, que Ele vem em nosso socorro. O livro de Salmos, de número 46, ele fala sobre isso, que Ele é nosso socorro bem presente, na hora da onde? Da angústia, que eu citei aqui e li na palavra de Deus no livro de Naum. Aqueles momentos difíceis que você vai passando, naqueles momentos que você diz assim, eu não sei mais com quem contar, está tão difícil que parece que ninguém quer me amparar, mas aí Deus vem em seu socorro. Deus é a sua fortaleza. No momento em que todos podem te abandonar, Ele jamais vai te abandonar. Creia nisto. Na palavra de Deus, no livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 21, ele diz, de tal modo o sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Isso fala de um povo de Deus, assim como nós somos hoje. Fala de um povo cristão que esteve vagueando pelo deserto 40 anos. Deus jamais deixou eles perecer. Deus estava ali sustentando eles. E quando nós falamos em sustentar, é segurar. Veja bem, eu quero aqui fazer uma analogia, você vai entender. Uma parábola sobre uma criança. Quando uma criança sobe em determinado lugar alto e ele fica com medo de descer, ali vai o seu pai e ampara ele e desce ele com segurança. Você já parou para analisar como é? Quando se fala em pai, nós lembramos de Deus, Pai Todo-Poderoso.
Ele nos ampara aonde nós estamos com medo de cair. Este medo de cair é na nossa vida espiritual e influencia também, lógico, na nossa vida no dia a dia. Ele nos sustenta com a sua destra, diz a palavra de Deus, e com a sua mão direita. O que é isso? É que Ele está sempre ao nosso lado. Mas basta que nós colocamos a nossa fé em ação, acreditemos que Ele está conosco todos os dias. Ele diz, vos estarei, estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Você já ouviu a palavra de Deus? Você está sempre lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores que falam de Deus, do amparo da justiça de Deus, do que Deus tem feito e fará e continuará fazendo por nós. Aí, quando nós olhamos a palavra de Deus, Ele fala que Ele sustentou aquele povo seu, e nós somos povo seu. Nós somos família de Deus. Ele sustentou eles, não faltou nada, nem roupa, nada, nem alimento, isso por 40 anos. Irmãos, para pensar, nem mesmo as roupas envelheceram, nem mesmo seus pés de tanto andarem, caminharem, não se incharam. O que é isso? É o sustento de Deus para nós. Você lembra de sustento, você lembra de alimento. Deus é o alimento espiritual na nossa vida. Aí você analisa mais uma vez nesta noite. Mas esse amparo de Deus vem para mim quando? Todos os momentos. No momento em que você clamar a Ele, que você pedir socorro a Ele. Ele está vendo você. Ele está olhando por você. Mas parece que a nossa fé não alcança muitas vezes. Por isso que nós temos que estar sempre meditando na palavra de Deus, porque a palavra nos mostra como nós vamos fazer para não deixarmos a nossa fé cair. A nossa fé tem que manter um nível aceitável, para você entender melhor o que eu quero dizer nesta noite. E quando você crê que Deus pode te amparar nesse momento mais difícil, você clama, pede a Ele, roga a Ele, fala com Ele. Não é assim quando a criança está lá no alto, quando eu fiz essa analogia aqui, esta parábola de uma criança, ele pede socorro, ele pede que venha, para que sustente ele possa descer, mesmo muitas vezes num lugar alto ou numa escada. Assim é nós também, é a nossa vida diante de Deus. Livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A palavra do nosso Deus no livro de Isaías está mostrando para que nós podemos ter fé. Nós não temos medo, porque o Senhor fala que Ele está conosco. Não pedimos, e não podemos ter medo. Não podemos, muitas vezes, duvidar, porque a grande questão é a dúvida. Não tenha dúvida que Deus está ao seu lado. Você é filho dEle por adoção, e Ele cuida de você, assim como o pai cuida do filho, porque eu sou o teu Deus. Ele diz, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar naquele momento em que você está precisando. Ele vai sustentar você para que você não caia em armadilhas, não caia em fatos, em laços, com a destra da minha justiça, porque Ele é justiça. Interessante na nossa vida cristã que nós temos que ver que Deus é amor, sim, sempre foi, sempre será e continuará, mas Ele também é justiça. Ele faz justiça. Para nós é importante amor e justiça na nossa vida de cristão. Livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 15. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a vós que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o
pobre como para o necessitado de sua terra. Aqui Deus falando através de Moisés, no livro de Deuteronômio, sempre haverá pessoas necessitadas. Quando ele fala de pobres, é pessoas que precisam mais, cada vez mais. Aí fala para amparar essas pessoas. Isso é pobre, irmãos, não financeiramente. Esqueça isso. Aqui nós estamos falando, do amparo de Deus para todos. Ele veio para todos, porque muitos há necessitados. Quantos estão necessitados? Todos nós estamos necessitados deste amparo de Deus na nossa vida. Aqui na face da terra, diz a palavra de Deus. Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor, para Ele nos amparar diariamente, em todos os nossos momentos. Aonde você estiver, Ele é o seu amparo. Ele é aquele que te protege, é o que te ajuda, é o que está ao seu lado, o que presta auxílio a você, para que você possa continuar caminhando. Ele te auxilia no caminho. Por que que nós não desviamos do caminho? Porque Ele nos auxilia neste caminho. Ele está ao nosso lado neste caminho. Ele está nos amparando no momento que queremos cair, desfalecer. Ele nos ampara, Ele nos leva, nos pega com as suas mãos potentes. Tem várias situações que Deus nos carrega no seu colo, espiritualmente, irmãos. Nós não percebemos, mas existe e há. E aí nós ficamos tranquilos, porque nós estamos com Ele ao nosso lado. Você pode estar de qualquer forma, dormindo, deitado, levantando, andando, Ele está ao seu lado te amparando. A palavra do nosso Deus no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ela diz: levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Irmãos, quando se fala em Deus, em Jesus, na nossa vida de cristão, nós temos que lembrar que nós temos que cumprir os mandamentos do Senhor Jesus. E o segundo mandamento que Ele nos fala e nos coloca para nós cumprirmos é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esta palavra no livro de Gálatas, Paulo fala para nós ajudarmos os nossos próximos, ajudarmos nossos irmãos. Os fardos são pesados. Você tem que auxiliar ele a levar. Quando se fala em fardo, você lembra em trabalho. Muitas vezes aquele trabalhador lá na roça, lá na agricultura, está pegando um fardo pesado para levar. O colega está ao lado, mas não ajuda, deixa ele cair. Não ampara ele, não sustenta junto com ele, não está auxiliando ele para que ele possa conduzir aquele fardo. Assim é a nossa vida espiritual. Assim é a nossa vida aqui na face da terra. Vamos amparar um ao outro. Nós estamos muitas vezes necessitados, mas será que nós estamos amparando o nosso próximo? Será que nós estamos ajudando o nosso próximo? Diz a palavra que é cumprimento da lei de Cristo. Cristo falou sobre isso. Falou para quem? Para todos nós. Não é para meia dúzia, irmãos. Não é para aquele que está na liderança, é para todos. Não importa quem seja. Eu não vou ajudar, eu não vou fazer isso, eu não vou orar, eu não vou... Irmão, não fique preocupado, Não fique preocupado que, o meu líder, o meu pastor, meu dirigente, aquele que está à frente do trabalho, vai fazer. Não, irmão, faça você mesmo. O amparo de Deus é para você e você ajudar o seu irmão. Lembre disso. Olha a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 17 na parte B. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fé sem obras é morta. E por que muitas vezes os cristãos estão se esquecendo desta obra? Ou por que estão fazendo ao contrário? Estão se esquecendo da fé. Temos que colocar as duas em pauta na nossa vida.
quando você puder, quando você estiver, ao alcance, ajude o seu irmão, ajude o seu próximo. Eu não sei como, mas em várias situações nós temos condições muitas vezes. Você não precisa tirar tudo que é seu, mas você dá uma parte. Reparta. O Senhor Jesus falou para aquele jovem que tinha muito. Repartir, com os demais, para ajudar aquele que não tinha. Isto é auxílio, isto é ajuda, irmãos. Livro de Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, não, mas também dos interesses dos outros. Isso aqui que Paulo fala é ajudar, viu, irmãos? Não é que você fique interessado nas coisas dos outros. Não é que nós ficamos interessados nas coisas dos outros e queremos, usurpar, não. De maneira nenhuma. Entenda bem o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui para nós cristãos. Para nós ajudarmos, nós ampararmos os nossos irmãos. Interesse dos outros. O que é isso? Muitas vezes ele está precisando de uma ajuda sua, de um apoio seu, de uma proteção sua. E você que é filho do Pai, entende desta forma, e por que não faz? Aí nós pecamos em não ajudar, irmãos. E o que nós lemos aqui nesta noite, iniciando a programação, falando sobre amparo, sustentar, irmãos, prestar auxílio, socorrer. Interessante na vida do cristão, interessante na comunidade cristã. Aí muitas vezes nós pegamos, ou nos pegamos pensando como fazer isso. Muitas vezes não podemos nem pensar. Nós temos que fazer, irmãos. Ah, mas eu não consigo fazer muito. Mas faz aquilo que você pode. Ah, mas eu faço. Amém que você faz. Continue fazendo. Deus vai te abençoar, porque você está socorrendo, você está ajudando o seu próximo. É lei do Senhor. O Senhor Jesus, quando perguntaram a ele, ele falou os 2 mandamentos. Nós vamos repeti-los aqui nesta noite. Sobre Deus e sobre o próximo. E o Pai não faz por nós? E por que nós não fazemos para o nosso próximo? Eu sei que muitas vezes você está dizendo assim, eu faço o que eu posso. Amém? Mas o que eu quero dizer é para você não parar de fazer. É para você não parar, de ajudar o seu próximo. Ah, eu ajudo no que eu posso. Amém? Deus nunca vai deixar faltar para você. Deus nunca vai deixar você desamparado. Deus vai te amparar e vai usar alguém para amparar você também. Olha o interessante aí, irmão. Isso nós temos que parar para analisar. Quando você ajuda, protege, sustenta, ajuda alguém em todos os sentidos, você também recebe. O Pai vê tudo. Deus vê tudo o que está acontecendo. Se você ampara alguém, Deus te ampara. Mas se você não ampara ninguém e não quer estar com Cristo, aí não. Deus não tem compromisso com você. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Você tem compromisso com Deus? Nós temos compromisso com Deus? Ah, sim, eu tenho. Amém? Ele vai te ajudar, vai te sustentar, vai te proteger. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro. E assim nós também teremos que fazer para o nosso próximo. A palavra diz que nós somos imitadores de Cristo. Cristo não faz dessa forma conosco? Então nós temos que imitar a Ele para com o nosso próximo. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Está tão difícil o mundo em que estamos vivendo. Está tão difícil os momentos que estamos passando, como o apóstolo Paulo disse, passaríamos um momento difícil e trabalhoso, que se nós estivermos ajudando um ao outro, nós vamos conseguir caminhar. Nós vamos conseguir vencer. Mas se nós não estivermos ajudando, nós não estivermos unidos, irmãos, porque a palavra de Deus no livro de Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Todos nós, esta união, irmão, no momento mais difícil, ajudar, sustentar, proteger. Livro de Salmos 124 e verso 8, Salmo de número 124 e verso 8: o nosso socorro
está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você está em dificuldade, quando você lembra, socorro, socorro, alguém vem em seu auxílio, porque Deus colocou alguém para te auxiliar. Você grita muitas vezes no momento mais difícil da sua vida: oh meu Deus, me socorre! E Ele vem em seu auxílio, Ele vem te socorrer. O interessante é que você é filho dele. Nós somos filho dele, e o pai sempre está pronto a socorrer o filho. Não importa a situação. Ah, mas o momento é esse, estou aqui, estou ali. Não se preocupe com isso. Ele vem em seu auxílio lá no vale. É lá no vale que ele trabalha na sua vida. Ele quer te auxiliar, quer te levantar, quer te proteger. Irmão, é lá no vale. A palavra do nosso Deus nos mostra que Ele, o nosso Deus, Jesus, é o Deus dos montes, mas entra no vale conosco. E aí nos tira do vale, no momento e na vontade dEle, e nos conduz aos montes, à parte alta, onde não tem perigo, porque Ele veio em nosso auxílio, Ele veio nos proteger. Ele fez os céus e a terra, e Ele está nos socorrendo a cada dia. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vós. Uma palavra bastante conhecida dos cristãos. Irmãos, Ele diz: vinde a mim. O que é isso? Venha, que eu quero cuidar de você. Venha que eu vou te amparar para você continuar nesta caminhada. Quando se fala em amparo, em ajuda para continuar na caminhada, nós lembramos de alguém que vai para uma guerra, um exército que vai para uma guerra. O soldado ferido, lembra-se do soldado ferido? Aquele companheiro vem em auxílio dele, pega, coloca ele nos ombros, e auxilia e leva e carrega ele e tira ele dali do combate, salva ele. Para pensar, irmão, é assim que Deus faz conosco. Ele está pronto a entrar conosco na batalha, porque a sua palavra nos garante que Ele é Senhor dos exércitos. Ele é o nosso general nesta guerra, Ele é o nosso capitão de linha de frente nesta guerra. E é isso que Ele faz conosco, nos ampara, nos livra. E quando nós estamos em um momento tão difícil, você diz: eu não sei mais o que fazer. Peça socorro a Deus. Peça a Deus. Ele vem em seu auxílio. Ele vem te socorrer. Contrastando com Mateus 11, 28, livro de Jeremias, capítulo de número 20, versículo número 11, a parte A. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. O Senhor está comigo. Eu não falei sobre o soldado ferido? O companheiro estava com ele, o amigo estava com ele, e a palavra do nosso Deus diz que eu nos chamo mais, não nos chamo mais de servo, mas nos chamo de amigo. O Senhor Jesus chama eu, você, de amigo, e o amigo está com você em todos os momentos, porque existe uma diferença, irmãos, entre amigo e colega. O Senhor Jesus, Ele diz que Ele é o nosso amigo, o melhor amigo do homem. Quando eu falo homem, eu falo sexo masculino e feminino. O melhor amigo chama-se Jesus. No momento da luta, da dificuldade, em todos os momentos, vai analisando os momentos. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Chame por Ele, clame a Ele, peça socorro a Ele. Ele vem em seu auxílio. Ele vem te proteger. Ele vem, irmãos, para que possa te ajudar, te apoiar. E Ele vai te animar para você continuar. O interessante na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada de fé, é que nós tenhamos ânimo. O que Deus falou para Josué, quando Josué foi entrar ali, possuir a terra?
O que ele falou quando ele viu, né, aquelas muralhas? Lembra bem dessa passagem. Ele falou: anima-te, tem ânimo, vai em frente, eu serei contigo. Irmãos, eu não sei o que está se passando com você. Nós não sabemos. Deus sabe, logicamente. Mas muitas vezes só falta você se animar, que você vai vencer essa batalha. Esta batalha, irmão, tá fácil de ganhar. O general está com você. É que você não se animou ainda para estar junto com o general e ganhar essa batalha. E levantar o troféu de vitória, irmãos. Mas depende de você. Depende de nós. Ânimo, força. E essa força, para mim e para você, vem de Deus. Este amparo para nós continuarmos lutando. Porque nós vivemos aqui na face da terra, irmãos, uma batalha constante. Nós vivemos uma batalha espiritual dia a dia, momento a momento, hora a hora, segundo a segundo, minuto a minutos. Batalha espiritual. E nós temos que estar com o nosso general ao nosso lado. Ele nos ampara nessa luta para nós continuar lutando. O amparo dele é interessante na minha e na sua vida, porque nós vamos vencer. Porque ele é o Senhor dos exércitos. Livro de Salmos, de número 33 e verso de número 20. Salmo de número 33 e verso 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele auxilia e nos protege. Olha aqui, irmãos. Nós vimos no livro de Salmos, quando você começa a ler o livro de Salmos de Davi, né, e os outros salmistas, que não tem só Davi como salmista, né, que salmos são versos cantados. Veja bem, na maioria dos salmos fala sobre a proteção de Deus. Se você parar para analisar, principalmente esse homem chamado Davi, ele sempre, antes de sair para uma guerra, para qualquer situação, ele clamava ao Senhor. Ele buscava a Deus, falava com Deus, pedia proteção a Deus. Ele não perdia guerra. Esta batalha que ele deixava para o general. Ele ia lutar, sim, animava os seus soldados, mas ele sabia que quem ia vencer por ele e pelos israelitas seria o seu Deus. E quem vai vencer por mim e por você, esta luta que você tem passado, é Deus. A minha e a sua luta está na mão do Senhor, é na mão do Senhor. O que você precisa é ser amparado por Deus para continuar, não parar. Não vamos parar. Livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Deus o protege, irmãos. E o maligno não o atinge. Aquele que nasceu de Deus, né? O Deus o protege. E o maligno não o atinge. Aquele que nasceu novamente. Quando a palavra nos fala sobre Nicodemos, passagem bíblica, Nicodemos não sabia quando Deus falou para ele, através de Jesus, que Jesus falava e fazia o que Deus colocava para com ele. Tudo o que ele dizia e tudo o que ele falava vinha do Pai. Nicodemos não entendeu a parábola, o ensino de Jesus. Teve que dizer para Nicodemos: nascer de novo é da água e do Espírito, não é do ventre da sua mãe. E é isso que eu quero dizer para você, nesse nascimento feito aqui, nesta leitura da palavra de Deus. Nascer de novo, Deus o protege. Esse nascimento é uma nova vida, é um novo ser, é uma nova pessoa. Ele nos protege do maligno, diz a palavra, e ele não atinge nós, porque ele está ao nosso lado, está nos amparando 24 horas, está nos livrando, está nos protegendo, porque ele é nossa fortaleza. Lembra-se de uma fortaleza? Quem consegue adentrar uma fortaleza?
É muito difícil. Então o Senhor é assim, como uma fortaleza na nossa vida. Irmãos, é difícil vencer e adentrar a um exército, vencer o exército e adentrar num lugar onde está fortalecido. Primeiro, que você não consegue adentrar. Segundo, que o exército é bem treinado. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem um exército. Ele é o Senhor dos exércitos. Volto a dizer aqui nesta noite. Está lá no livro de Isaías. E vários livros bíblicos nos mostram que Ele é o Senhor dos exércitos. Vários profetas citou Jesus, Deus, como Senhor dos exércitos. E esse amparo na nossa vida, amparar a mim e a você, na nossa vida cotidiana, na nossa vida espiritual, é com Deus, é com Jesus. Você muitas vezes é amparado por seu amigo. Sim, não estou dizendo que não é. Ou você ampara o seu amigo ou sua amiga, a pessoa, sim. Mas isso, a força vem de Deus. Aquela força interior. Este amparo que eu quero dizer, irmão, material, é porque nós temos Deus no coração para amparar o nosso próximo. E este amparo espiritual na nossa vida vem de Deus para nós. E essa força que cria dentro de nós é este Deus que vela por nós, que está ao nosso lado 24 horas. Então a palavra do nosso Deus não nos deixa enganar de maneira nenhuma. A palavra de Deus no livro de Provérbios, sábio Salomão escrevendo, Provérbios capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Sábio Salomão está dizendo que Deus reserva sensatez para aquele que faz justiça, aquele justo. E o filho de Deus, os filhos de Deus têm que praticar a justiça, têm que ser justo, que anda com integridade, com sinceridade diante de Deus. Guarda, protege o caminho nosso, irmãos, dos seus fiéis. Quando nós falamos em proteger o caminho, é a nossa caminhada de fé. Lembra bem, a nossa caminhada de fé é muito difícil, porque a palavra de Deus diz que há um que quer nos parar na caminhada de fé. Mas nós estamos com o Todo-Poderoso. Aquele não consegue. Aquele muitas vezes tenta, mas não consegue, porque o Todo-Poderoso é quem nos ampara nesta caminhada de fé. Fala que ampara os fiéis. Por isso que eu falo sempre, irmãos, essa fidelidade nossa para com Deus. E aí Ele ampara aqueles que são fiéis a Ele, a Deus. Ele guarda a vereda, por onde andarmos. Aonde nós estivermos andando, Ele está nos guardando. Aí há um interesse muito grande das pessoas em ser guardado, em querer ser protegido. Mas aí há outro lado desta moeda. Muitas vezes não querem andar com aquele que o protege. Muitas vezes não quer fazer um compromisso com aquele que pode ampará-lo na sua vida cotidiana. Aí não tem como ele amparar, não tem como ele guardar. Eu citei aqui nesta noite e volto a citar aqui nesta noite. Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E nós temos que ter compromisso com Deus. Você fez um compromisso lá atrás com Deus, não foi com o homem, de maneira nenhuma. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, na parte A. A sabedoria oferece proteção. Sábio Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria. Porque ele sabia que se ele pedisse sabedoria, ele conseguia conduzir aquele povo. Ele conseguia ser o rei daquele povo. E ele seria bem sucedido. Em todos os momentos mais difíceis que ele estaria ali passando, ele sabia que alguém estava ao lado dele. E era Deus. E aí entra esta palavra novamente. Deus estava ao lado dele, segurando na mão dele, segurando o seu exército, segurando o seu trabalho, amparando ele para ele não desanimar.
Por isso que ele pediu sabedoria a Deus. A sabedoria oferece proteção. Proteção de Deus na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós queremos proteger. Você veja bem, nós queremos proteção. Irmãos, hoje no mundo todo, parece que não existe mais proteção da área de segurança a nível mundial. E não há mesmo. A palavra de Deus diz assim: em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar. Viu aí? Essa vigilância, essa proteção, irmãos, só Deus que pode oferecer. Não adianta você querer uma proteção do ser humano, dependendo em situações e momentos que você não vai conseguir. É melhor estar amparado por alguém do que tentar proteger. Porque a proteção verdadeira, irmãos, que não tem problema nenhum, você vai ficar tranquilo, não vai te acontecer nada, é só de Deus para a nossa vida. E nós entendemos dessa forma. Por isso que nós temos que clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, porque a sua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á. Por que isso, irmãos? Porque quando você pede a Deus socorro, Ele vem em seu auxílio. Quando você fala: Senhor, eu não aguento mais, me dê força, Ele vem e te fortalece. Ele está ao seu lado, te amparando. Quando se fala em amparar, irmão, fala em ajudar. Quem ampara uma pessoa que manquitola? Geralmente é outra pessoa ou uma bengala. Mas alguém tem que amparar. Algo tem que amparar ele, porque senão ele não anda. Ele não consegue andar. Assim é a nossa vida espiritual. Nós não conseguimos andar se não tivermos um amparo de Deus juntamente conosco. Se Deus não estiver conosco, nós não vamos conseguir. E nós necessitamos desse amparo todos os dias. Peça a Deus para Deus vir a estar ao seu lado, te amparando. Carta de 1 aos Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, capítulo 6, e versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vós é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vós não são de vós mesmos? Você não sabe disso, irmão? Sabe, né? Eu sei e nós sabemos. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei um Consolador. E é este Consolador que mora em nossa vida, a partir daquele momento que fizemos um compromisso com Deus, com Jesus. O Espírito Santo toma posse da nossa vida. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, nos ampara todos os momentos. Está ao nosso lado todos os dias, está dentro de nós. Ele faz morada em nossa vida. É por isso que nós não perecemos. Podemos lutar, ter dificuldades, assim como todos têm. Lutas, todos vamos ter. Mas sempre seremos amparados pelo Espírito Santo de Deus, que representa e é o próprio Deus na nossa vida. Assim como você entenda. Portanto, amigos e irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, como é difícil conseguir forças nas tribulações. Eu sei disso, irmãos. É difícil mesmo, pois elas são tão alto, né, irmãos, que não conseguimos ter forças muitas vezes para pedir socorro e confiar no Senhor. Muitas vezes dizemos, irmãos, não tem mais jeito. É verdade. Outros dizem, eu desisto. Outros problemas que podem, ser variados. Muitos problemas vêm na nossa vida, irmãos, como depressão, dívidas, doenças, problemas no trabalho, desemprego e muitos outros. Seja qual for, irmão, o teu problema, seja qual for o problema que você tem passado ou está passando, eu te digo nesta noite, você verá que Jesus te diz: vou te amparar, vou te consolar, vou te fortalecer, confia em mim, pois te amo. Jesus te ama, meu amigo. Jesus te ama, meu irmão.
Jesus quer te amparar nesses momentos mais difíceis, nesta caminhada. Então entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Jesus a tua vida e os teus problemas, que Ele vai te amparar, Ele vai entrar com providência. E eu creio que nesta noite, ao ouvir essas palavras, ao ouvir este pequeno ensino da parte do Senhor Jesus, através da sua palavra, através do Mestre Jesus que nos ensina, você vai ver e vai pedir para o Senhor estar ao seu lado todos os dias, te amparando, lhe protegendo, lhe ajudando, para que você possa continuar nesta caminhada. Quero deixar para você nesta noite meditar livro de Lucas, uma palavra no livro de Lucas, capítulo de número 11, no versículo 8 e versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Esta palavra é para você ficar remoendo ela, para você ficar meditando nela. Você quer o amparo de Deus na sua vida todos os dias, amparo material, amparo espiritual, em todas as circunstâncias. Você quer ser amparado por Deus? Faça como está descrito aqui no livro de Lucas. Peça a Deus, peça proteção, peça socorro a Deus naquele momento mais difícil. Ele vai vir em seu amparo. E eu creio que nesta noite você observou esta palavra, você observou o que o Senhor tem colocado no nosso coração para transmitir a vocês através da palavra, das Escrituras Sagradas. E você vai entender que este assunto que trouxemos aqui nesta noite é de fundamental importância na vida nossa como cristão. Amparo de Deus para todos nós. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve nos ouvindo nesta noite. A cada um de vocês que esteve ganhando, porque não é perder, irmão, é ganhando, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos neste momento orar a Deus, encerrando esta programação, orar também por este caderno de oração, que aqui tem nomes elencados neste caderno. Coloque o seu nome aqui, irmão. Pega aí o telefone, o WhatsApp da Rádio Voz Amiga, passa para o nosso irmão João, ele vai colocar o seu nome aqui no livro, e todos os programadores irão orar, irão pedir a Deus, e Deus vai amparar você, vai te dar graça, vai te dar força, vai curar, vai libertar. Deus pode. Nós não podemos, mas Deus pode. E nós vamos ficar como eu li aqui nesta noite no livro de Lucas. Vamos pedir, vamos clamar a Deus, porque Ele é todo poderoso e Ele pode nos conceder. Una-se juntamente comigo em fé neste momento. Vamos falar com o nosso Criador. Deus de bondade, Deus eterno e todo-poderoso, neste momento, Jesus, nós estamos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esta programação, leitura da sua palavra, por nossos irmãos, amigos e ouvintes que estão nos ouvindo nesta noite. Senhor amado e Deus de misericórdia, nós te agradecemos, Jesus amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela paz, pela alegria, pela comunhão. Eu lhe peço nesta noite, Jesus, estenda as suas mãos poderosas, abençoando todos esses nomes que estão elencados neste caderno aqui de oração. O Senhor conhece cada problema, Jesus. O Senhor conhece a vida de cada um, Senhor. Estende as suas mãos poderosas. Abre porta do emprego, Jesus. Cura, liberta e renova nesta noite, Senhor. Oh, meu grande Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Mestre dos mestres, continua, Senhor amado, eu creio, Jesus, nos ensinando da Tua palavra fiel e verdadeira. Abençoa teu filho, irmão João. Abençoa o seu lar, sua esposa, a família, Senhor. Abençoa os programadores. Abençoa poderosamente esta rádio. Estenda as suas mãos, abençoando a cidade de Campo Grande, o nosso estado, a nossa grande nação brasileira. Abençoa as autoridades constituídas que provêm de Ti, seja ela eclesiásticas, militares, civis, judiciárias. Deus de poder e glória, aviva esta obra no meio dos anos, Jesus. Aviva os corações, meu Deus. Ampara os seus filhos nesta noite, em nome de Jesus.
Deus, que possamos continuar te louvando e te adorando, meu Deus. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Jesus, as dificuldades que teus filhos vêm passando, para que eles possam ser amparados por ti, para que o Senhor possa proteger, ajudar, sustentar em suas mãos poderosas. Oh, Senhor dos Senhores, abençoa cada ministério, a cada líder que está à frente dos trabalhos, para que possa ensinar, levar a tua mensagem fiel e verdadeira, estar, Senhor amado, em tua presença. Abençoa, Jesus, os lares, os familiares, os pais, os filhos. Deus amado e Deus querido, continua conosco, abençoando a noite de sono, a noite, Senhor amado, maravilhosa, Senhor, para cada um de nós. Nos abençoa, Jesus, no nosso dia a dia, em nosso trabalho, Senhor. Oh Deus de glória e Deus de poder, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Jesus. Nós queremos te agradecer nesta noite por tudo, Senhor amado, por esta programação, pela tua palavra, pela amizade, pela comunhão, pela paz que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Abençoa poderosamente, Jesus querido, a grande nação brasileira, as autoridades políticas do nosso Brasil, o nosso presidente, os ministros, Senhor. Estenda suas mãos abençoando os senadores, deputados federais, estaduais, municipais. Abençoa os vereadores dessa cidade. Abençoa também, Senhor querido Deus, oh Senhor amado, aos prefeitos, meu Deus, todas as autoridades políticas, Senhor. Trata em seus corações, para que possam trabalhar pela coletividade, para que possam ajudar o seu povo, Jesus querido. Oh, grande mestre dos mestres, ensina a tua igreja a não sair dos caminhos santos do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a cada dia. Oh, meu Deus, tem misericórdia da nossa vida, perdoa nossas falhas, as nossas dívidas, Senhor. Abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus, nós te rogamos essas bênçãos, porque eu sei que tu vive e reinas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte nesta noite que esteve ouvindo esta programação. Fique ainda